Hoje vamos falar sobre direito do consumidor e tirar dúvidas bastante importantes, minhas dúvidas, suas dúvidas aí em todas as regiões de Santa Catarina. Eu recebo para falar sobre home care, atendimento domiciliar e também sobre dívidas bancárias, hoje aqui em Florianópolis, na bancada do programa, o especialista em direito empresarial, o advogado Danilo Martelli Júnior. Danilo, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, Elaine, bom dia, telespectadores. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Danilo, vamos começar a falar sobre esse assunto aí que é muito importante. Eu sei que tem muito catarinense em dúvida, não é? A gente ouve muito falar aí sobre falhas na cobertura de planos de saúde. Nunca se falou tanto sobre isso no Brasil. E aí você me traz um assunto muito importante, que eu acho que pouca gente sabe, que é o direito que o brasileiro tem, não é, de atendimento domiciliar, aí famoso, conhecido como home care, né, o atendimento em casa, para algumas especialidades, não é? Mesmo sem a cobertura do plano de saúde, Danilo, vamos explicar para o nosso telespectador, primeiramente, quem tem direito a esse serviço. Elaine, o home care, todo e qualquer usuário, né, ou usuário do plano de saúde, ele tem acesso, tem direito ao home care. E quem não tem plano de saúde, também qualquer usuário do SUS, né, tem direito a esse serviço. É um serviço, o home care não é uma doença, é uma forma de tratamento. Okay. E a forma de tratamento, quem pode dizer da necessidade ou não é o médico, e não a instituição ou o plano de saúde. Uhum. Como é que funciona a questão de atendimento domiciliar? Quando, em que momento um paciente pode precisar ou requisitar o atendimento domiciliar? Quem decide isso é o médico, Elaine. O paciente que está numa condição de saúde que fique difícil a sua locomoção, por exemplo, ou muitos, como é o caso do Alzheimer, né? Muitos pacientes em Alzheimer avançado, eles têm, infelizmente, um estado, digamos, quase que vegetativo, né? Não conseguem sair da cama. E a família, às vezes, tem interesse, né, que esse familiar fique próximo, fique dentro do seu lar. Mais conforto também, né? É mais conforto e Elaine, é diferente do que podem pensar, é um benefício para a família, para o usuário que vai ter conforto e também se torna muito mais barato para o plano de saúde também. Hoje, Elaine, um atendimento 24 horas dentro de um hospital gira em torno de R$8.000 por dia, num grande hospital. Um serviço de home care em casa vai custar em torno de R$20.000 mês. Muito mais então, de barato, qualquer forma, né? é muito mais viável o atendimento em casa do que se fosse atender esse usuário dentro de um hospital. Mas, Danilo, nem sempre o paciente, o cliente, presta atenção ao fechar um plano de saúde, né, sobre todos os aspectos aí, né? O que o plano de saúde tem que entregar para a gente, né, quando contrata. A gente presta atenção ali nas linhas gerais e naqueles procedimentos mais frequentes. Eu tenho direito a ambulatório, a exame médico, a consultório, a leito hospitalar, enfim. E aí o paciente, o cliente, o usuário do plano de saúde não prestou atenção nesse detalhe, não contratou, não está escrito ali no contrato que ele tem direito ao home care. Como é que funciona? Mesmo sem constar oficialmente no contrato da prestadora de saúde, o paciente, o usuário, tem direito a esse serviço? Tem direito, Elaine. Já é majoritário o entendimento, né? O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento. Como eu falei anteriormente, o home care não é uma doença a ser contratada, é uma forma de tratamento. Certo. Essa forma de tratamento ela não precisa constar em contrato. Uma vez que o médico decida que esse paciente necessita, carece dessa forma de atendimento e que é mais viável para ele. Bom, Danilo, pela jurisprudência que eu tenho observado ali também, os operadores do direito, eles têm se baseado na Constituição Federal também, não só no Código de Defesa do Consumidor em relação a esse direito, por causa dos direitos básicos, né, do brasileiro, do cidadão. Justamente, Elaine, é o direito à saúde, a própria dignidade da pessoa humana. Né? Então, são os direitos que estão norteando aí esse entendimento hoje do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência nacional, existe jurisprudência também no Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Os tribunais, de forma majoritária, já entendem desta forma. Né? Há uns 2 anos atrás ainda não era consolidado. Esse ano já ficou simulado, inclusive, esse entendimento
e não tem mais o que se discutir. Ok, mas aí o plano de saúde, eu fiquei sabendo de tudo isso, sei que é meu direito, né? Requisitei esse direito ao plano de saúde, mas a operadora negou. Qual é o procedimento? Como é que eu faço para que eu consiga, então, na justiça, né, esse direito assegurado, que eu tenha esse retorno? Elaine, o usuário deve consultar um advogado de sua confiança, né? Com certeza o advogado vai saber a maneira de se portar, mas é um processo judicial no qual vai se exigir que o plano de saúde preste esse serviço determinado pelo médico. Certo. O médico vai determinar a necessidade e o advogado vai pleitear esse serviço judicialmente. Com esse laudo médico, o advogado pode entrar aí facilmente com uma requisição judicial para que seja cumprido, né? Com o pedido judicial. Pelo que eu percebi ali na jurisprudência, causas aí ganhas já para pacientes de Alzheimer, como você já colocou, mal de Parkinson também, doenças terminais, demências, né? Tem uma gama de serviços, de doenças. Elaine, eu entendo que é um serviço de utilidade pública. Tá? Realmente, o usuário hoje, a população em geral, que precisam desse serviço, é um serviço caro. Tá? É um serviço que realmente prejudica a situação, a renda familiar, né? Quando tem alguém adoentado. E realmente todas as doenças. Não dá para alegar que o Alzheimer tem direito, o portador de Alzheimer tem direito, o portador de demência tem direito. Não, todo e qualquer doente que tenha necessidade do serviço domiciliar tem direito a isso. Desde que requisitado pelo médico, desde tem direito. que determinado pelo médico essa necessidade. Tá ok, então. Bom, e aí, gente, também vale o bom senso, né? Claro que o médico vai estar requisitando esse atendimento aí, ou prescrevendo esse atendimento domiciliar. Ele dá direito a atendimento 24 horas, né? Pode incluir enfermeiros ou não. Não inclui medicamento, é só o atendimento, né? Inclui medicamentos. Inclui o medicamento também? Isso que começou agora, né? É um entendimento novo. Por quê, Elaine? O home care, ele é uma continuidade do serviço hospitalar. Quando você fica internado, o medicamento de praxe também faz hospital. Parte. Né? E dessa forma, como é uma continuidade desse serviço, também tem direito a todos os acessórios que teria se estivesse no hospital. Muito interessante, hein, gente? Lembrando, vale para quem tem plano de saúde e para quem é atendido pelo SUS também, né? Aí tem que ter requisição do médico, procurar um advogado de confiança e requisitar na justiça caso o plano de saúde negue, né? A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta com outras perguntas sobre essa questão e aí também vamos falar um pouquinho sobre dívidas bancárias. Final do ano, momento econômico do Brasil, muitos brasileiros endividados. É a sua situação também? Bom, então depois do intervalo a gente vai falar sobre isso. Um instante só. Estamos de volta, este é o segundo bloco do Quem é Quem. Danilo Martelli Júnior, advogado, especialista em direito empresarial, é o meu entrevistado de hoje. Estamos falando sobre o home care, o atendimento domiciliar, ao qual você também tem direito, né? Bom, a gente já aprofundou aí, já demos todas as dicas. Para finalizar a questão de home care, ficou essa dúvida minha que eu, sinceramente, achava que a medicação não estava inclusa, e está inclusa, e também alguns especialistas, né, Danilo? Para a gente finalizar aí, fonoaudiólogo, alguns especialistas também podem ser destinados a atender o paciente em casa. Correto, Elaine. A forma de atendimento, como já disse, prescrita pelo médico. Okay. Se esse atendimento, a forma de atendimento necessitar de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outras áreas, para que esse paciente se desenvolva melhor, para que ele tenha uma qualidade melhor né, de vida, isso vai ser coberto pelo pedido, pelo home care. Bom, e são duas leis que garantem aí os direitos dos brasileiros, no caso home care, né? Constituição Federal, que é a lei maior do país, e também o direito do consumidor, ou a lei que defende, né, os direitos do consumidor. E os brasileiros estão aprendendo cada vez mais a utilizar essa lei, né, Danilo? Isso é muito positivo. Elaine, realmente é muito positivo, é o direito do consumidor, que é a parte mais fraca, a parte hipossuficiente, e realmente necessita de uma lei que venha
acolher, né, auxiliar essa parte mais fraca na relação. Bom, já falando de direito do consumidor, vamos falar de dívidas, né? O brasileiro está cada vez mais inadimplente. Fundação Getúlio Vargas, outras instituições como o IBGE aí, sempre lançando pesquisas, Danilo, e nos mostrando que o brasileiro está cada vez mais endividado. E aí tem vários motivos, né? Reflexo de crise econômica, o momento atual, falta de planejamento nas contas domésticas, que também é um grande problema, né? O Código de Defesa do Consumidor vem aí amparar e também ajudar o brasileiro a corrigir algumas injustiças, no caso de empréstimo, porque a gente está com dívida, a primeira coisa que faz, corre no banco e pega um empréstimo. Qual é a orientação principal, principalmente nessa época do ano agora, né? Não só por ser final de ano, mas também por vivermos um momento econômico aí diferente no Brasil, de crise? Qual é a principal orientação? Elaine, eu entendo que nós estamos vivendo um momento atípico hoje, né? Já tivemos na década de 80 e 87, que a inflação era na casa dos 80%, né? E mesmo em relação a essa época, o momento hoje é muito especial. Tá, Elaine? Nós vivemos um momento em que a Constituição Federal de 88, ela determina que os juros bancários deveriam ser de 12% ao ano. Certo. Hoje não se trabalha mais com esse número, porque sabe que esse número está muito aquém, né, da inflação atual, dos juros atuais. E o que determina a taxa de juros hoje é o Banco Central. O Banco Central determina a média das taxas de juros trabalhadas no mercado, em qualquer relação. E a taxa hoje estipulada pelo Banco Central é muito alta. Ela está inviabilizando, né, qualquer dívida que você tenha de negociar, de pagar essa dívida e de suportar essa alta taxa de juros. E o meu entendimento é que o magistrado, o judiciário, fica engessado de certa forma. Porque para julgar uma causa, uma revisional, por exemplo, de banco, ele vai ter que se basear na lei. Certo. Ou ele entende dos juros constitucionais, de 12% ao ano, que já é minoritário, é muito pouco utilizado pelo judiciário, ou a média de juros determinada pelo Banco Central, que já fica muito alta. Uhum. Então, eu entendo que esse momento hoje é um momento muito importante para fazer uma negociação. O devedor hoje, a pessoa que tem alguma dívida, a empresa que tem dívidas bancárias, ela deve procurar um profissional, ela deve procurar auxílio e tentar negociar com a instituição financeira uma boa margem de desconto, um bom parcelamento, né, da sua dívida. Porque se realmente ele for procurar o judiciário para fazer essa revisão do seu contrato, o judiciário vai ser obrigado a seguir o que está na lei e realmente vai ficar um número muito alto e, digamos, impagável. Nem sempre vai ser o justo para o consumidor, né? Nem sempre vai ser o justo. Danilo, esse negócio aí de pegar empréstimo também para pagar a dívida que já existe no banco, lá, empréstimo para pagar empréstimo, também não é um bom negócio, não, né? Tem que apertar as contas, renegociar e tentar zerar, não ficar pegando empréstimo um atrás do outro, né? Não é o caminho. Hoje, Elaine, se qualquer consumidor vier pegar um novo empréstimo, com certeza a taxa de juros que ele vai contratar hoje vai ser maior do que a taxa de juros contratada antes, né? Acontece muito, hoje os bancos estão oferecendo dinheiro. Se você Mas bom negócio para o banco, é um né, bom negócio para o Danilo? banco. Se você tem uma dívida que está no final, faltam algumas parcelas para quitar essa dívida, o banco te oferece um valor maior para com esse numerário você quitar a dívida atual, sobra um pouco para você guardar e você começa uma nova dívida. E o juro, com certeza, é muito mais alto do que o juro que ele já tinha contratado. O banco não liga para a gente para falar assim, olha, tem 5 parcelas para você encerrar, vou te dar um desconto aqui para você, né, não passar liga régua, não fechar é contratado, realmente não é contratado. Né? Então, é o consumidor que tem que ter essa consciência cada vez mais, né, Danilo? Isso, o consumidor que tem que realmente hoje cuidar. Hoje não é a hora de fazer empréstimo, tá? Não é a hora de assumir dívidas, a hora hoje é sim de renegociar. Procure a instituição financeira, entre em contato com o profissional, procure o seu banco e renegocie. Renegocie, parcela essa dívida, aumente o número de parcelas a vencer, para que você consiga, com um valor menor, conseguir mensalmente pagando esse saldo total. Bom, e o consumidor leigo, ele consegue ter sucesso nessa negociação ou é bom o acompanhamento de um advogado? Aí o próprio consumidor vai pensar, mas eu já estou devendo no banco, eu já estou com pouco dinheiro, ainda ter que pagar um advogado? Mas qual é o custo-benefício aí
neste caso, falando em questões técnicas aí, né, gente? Elaine, eu entendo que é viável sim procurar um profissional. Vale mais a pena? Acho que vale a pena procurar um profissional. Os profissionais de mercado têm experiência, sabem realmente até onde se consegue chegar. Então, eu acho que vale a pena procurar um profissional. Ou se não, que procure o seu próprio gerente e tente negociar. Eu acho que vale a tentativa, né? Mesmo ele sozinho, o consumidor, a empresa, o empresário, procure o seu banco, tente renegociar. Realmente exponha a sua atual condição, né? E peça um parcelamento, e peça uma diminuição. Hoje se consegue expressivas diminuições no valor das dívidas. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta com mais dívidas bancárias e algumas dúvidas aqui no programa. Um instante só e a gente já volta. Estamos de volta, este é o último bloco do Quem é Quem nesta manhã de domingo, hoje falando sobre financiamento bancário, dívidas bancárias, home care, e eu recebo um especialista aqui na bancada do programa, na capital, Danilo Martelli Júnior, especialista, advogado e especialista em direito empresarial. A gente já deu muitas dicas valiosas aí, né? Danilo, mas eu ainda quero trazer outros pontos importantes sobre dívidas bancárias aí. O pessoal que está pendurado com o financiamento da casa própria, né? Tem que cuidar para não perder o imóvel também, porque existe aí regras, né? Você deixa de pagar tantas parcelas, você pode perder o imóvel, mesmo que você já esteja lá no final do financiamento. Isso vale para carros, automóveis também, né? Também vale a pena renegociar, ir ao banco para não perder. E aí, nesse caso específico, vale a pena pegar um empréstimo? E como é que eu negocio um empréstimo para não perder a casa própria ou o carro, Danilo? Como é que a gente pode fazer essa análise? Elaine, volta naquele assunto que eu disse anteriormente para você. Hoje, a renda não está aumentando, bem pelo contrário, a renda está diminuindo. Os juros, sim, estão aumentando. Se você já tem dívidas com casa própria e com o seu automóvel, você não consegue pagar a parcela da casa própria, não consegue pagar a parcela do automóvel, você vai adquirir mais uma dívida, realmente vai ficar impagável. Não é o caminho. Como é que faz para pagar daí? Volto ao que eu disse, Elaine. Planejamento financeiro. Nunca foi tão importante negociar como é hoje. E planejar também, né? E planejar. E ver onde é que está indo o dinheiro que não está sobrando para pagar as coisas básicas, né? E infelizmente hoje não está sobrando mesmo, né, Elaine? Sabe-se que não está sobrando. Nós estamos aí com a poupança na casa dos 10% ao ano, enquanto o cheque especial, o cartão de crédito, vai de 360 a 450 ao ano. É uma diferença muito grande. Não tem como realmente fechar essa equação. Não há. Fecha. Culpa da inflação, Danilo? Porque a gente sempre fala, né, que tem que ter um culpado, né? Ultimamente, a crise financeira brasileira, a gente joga a culpa na inflação aí. O Banco Central está fechando um estudo aí que a inflação deve passar dos 10%. Né? O Bacen soltou essa semana a informação, no início da semana. 10%, mais de 10%, a poupança, você falou que não chega a 1%. Não está 1% ao mês. O vilão é a inflação? O que é a inflação para o telespectador entender? Elaine, inflação é o aumento, né, acima da economia de forma geral. Quer dizer, as coisas aumentam muito mais do que o meu salário. Muito mais do que o teu salário aumenta, do que a economia aumenta, é a inflação. Né? Nós entendemos de forma simples que inflação é o aumento de preços. E é realmente isso, a inflação é o aumento de preços. Aquele aumento que é superior ao aumento da renda normal. Todo esse aumento maior do que a renda do salário, logicamente, acaba faltando no final do mês para pagar as contas. Acaba faltando no final do mês. Planejar, né, Danilo? Planejar é o único caminho, eu acho. Não existe outro. Planejar é o caminho, Elaine. Hoje, realmente, planejar, renegociar é o caminho. Às vezes eu insisto na palavra, mas eu acho que hoje a palavra de lei é negociar. Negociar. Tem outra palavra de lei também, Danilo, votar certo. Votar consciente. Votar consciente, sabe por quê? Porque tudo é consequência, né? A gente vive uma crise por falta de planejamento, a gente acompanha os escândalos de corrupção Brasil afora. Aliás, também essa semana aí foi divulgada uma nova pesquisa sobre a impressão que o brasileiro tem da corrupção e subiu, né, desesperadamente. O índice brasileiro está cada vez mais não suportando mais, né, a corrupção, e uma coisa leva a outra. A população está repudiando. Essa negligência na administração pública vem a
a refletir no nosso bolso. Elaine, ninguém aceita mais, né? Nós não Chega, aceitamos mais o que está ocorrendo aqui hoje. Eu brinco com os amigos, saudade dos escândalos políticos de 20 anos atrás. E eu tenho saudade dos escândalos econômicos quando eles não ultrapassavam a cifra de 1 bilhão, né? Ah, tantos milhões, não a cifra de 1 milhão, mas 2 milhões. Hoje a gente fala em escândalo econômico na casa do bi, Elaine, trilhões, bilhões, não dá mais para aguentar. Eu entendo que muitos, e nós perdemos a noção. Quando se fala em desvio de valores pequenos, a gente chega muitas vezes a nem dar importância. Nós estamos tão acostumados com cifras grandes que nós achamos normal quando o valor é pequeno. E não dá realmente. Hoje tem que ser repudiada qualquer forma de corrupção. Não dá para aceitar mais. É verdade. Planejamento e negociação, prestar atenção ali na sua conduta, votar correto, torcer para que as coisas melhorem, votar, né, Danilo? Certo. Verdade, Elaine. Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Elaine. Obrigado a você. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Obrigada para você, telespectador em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos domingo que vem com mais uma entrevista para você aqui no programa. Então tenha uma ótima semana, um bom domingo e até lá.